Tudo bem, gatonas e gatões? No vídeo de hoje eu queria abordar uma pergunta super comum, né, de filhas e filhos de narcisistas, uma pergunta que brota realmente no início quando a gente começa a estudar a respeito do narcisismo, e a pergunta é: e se minha mãe não tiver o transtorno de personalidade narcisista, será que eu não estou sendo injusta? Será que eu não estou sendo uma péssima filha? Então é claro que essa dúvida pode até manter uma pessoa numa relação abusiva, porque ela não quer correr o risco de fazer alguma coisa errada, e a gente está falando afinal de um assunto super tabu, então já exige uma quantidade cavalar de coragem você se proteger quando se trata de membros da família que são tóxicos e abusivos. Então é mais difícil ainda quando você não tem a certeza do seu diagnóstico, né? Aí hoje eu queria mencionar alguns pontos que eu acho que são muito importantes quando surge essa dúvida. Tá? Em primeiro lugar, é super normal, a coisa mais normal do mundo, aliás, você querer amar sua mãe e ser amada pela sua mãe, né? Então é óbvio que durante muito tempo as nossas atitudes, por mais que às vezes elas sejam desequilibradas, né, ou esquisitas, as nossas atitudes vão sendo durante muito tempo no sentido de conseguir preservar sim o relacionamento que a gente tem com a mãe. E eu sei que se vocês chegaram nesses vídeos é porque já está ficando claro que essa relação boa, saudável, amorosa que você deseja, de repente não vai rolar. Mas eu queria validar que é normal a gente querer ter esse relacionamento, tá? E também a outra razão que é normal, né, não só porque você é filho ou filho de alguém, é porque uma das técnicas de manipulação favoritas da narcisista é o sentimento de culpa. Aquela coisa de você me deve, né, você é culpado. Então, desde muito cedo, a filha ou filho de narcisista começa a entender que as coisas que dão errado na vida da mãe, que dão errado dentro da família, são de alguma forma que ela não sabe explicar, mas é culpa dela, né? A gente cresce, particularmente se você é bode expiatório, você cresce com a nítida certeza que você destruiu a vida da sua mãe, que você nunca deveria ter nascido e que é você que em grande parte causa tantas dores. Agora, isso em grande parte é só um reflexo do fato de que culpa foi usada de forma sistemática para fazer com que você duvidasse da sua própria sabedoria. Porque se a sua sabedoria diz, não, peraí, eu tenho o direito de ter minha própria opinião, mas aí vem a culpa, que é um negócio super desconfortável de sentir, né? Que deixa um monte de respostas fisiológicas que são difíceis de sentir fisicamente, e essa culpa fala, não, 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 você está errada, você tem que fazer o que sua mãe quer, você tem que fazer o que os outros querem, você tem que fazer o que sua família quer. É muito natural para você que foi treinada a responder num estalar de dedos quando sente a culpa, é normal você duvidar da sua própria voz, tá? Então bora lá. E se minha mãe não tiver o transtorno de personalidade narcisista e eu ainda sentir esse desejo de distância? Bom, a realidade é que o fato é que bem provavelmente nem a sua mãe, nem a mãe dos outros vai ser oficialmente diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista. A razão é que o próprio transtorno tem um mecanismo onde a pessoa que sofre dele precisa criar uma identidade fantasiosa, onde ela é melhor, né? Ela é a melhor, a que tem mais habilidades, ou então às vezes esse persona que ela cria tem a ver com ela ser a maior vítima. Seja lá qual for a estratégia que a narcisista usa, ela cria um persona para receber a atenção dos outros. Então, a
vida psicológica dela depende desse persona, porque é ele que consegue angariar para ela o suprimento narcísico. Então existe muita mentira que vai por trás da manutenção desse persona. E parte das mentiras que a narcisista conta para si mesma é que ela não é culpada pelos problemas na vida dela. Então, para ela chegar no momento onde ela consegue confessar para mim mesma, para ela mesma, não, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, eu vou me submeter a uma avaliação para ver, né, se eu tenho um transtorno de personalidade, não sei o quê, é muito raro, é quase impossível, porque o narcisista precisa obrigatoriamente defender a sua imagem perfeita, porque senão entra em parafuso. Então, as chances de que a sua mãe, se ela for uma mãe abusiva e se ela tiver o transtorno, que ela vai assumir alguma coisa, pedir ajuda, falar para o outro, eu estava errada, são mínimas, são irrisórias. Praticamente não vai acontecer. Então, dessa forma, é uma expectativa irreal você deixar de tomar as atitudes que são importantes para o seu crescimento pessoal porque você não recebeu um diagnóstico oficial de alguém. Porque, de qualquer forma, esse diagnóstico provavelmente não viria, tá? Então pense nisso. Então, já que você não tem esse diagnóstico, na grande maioria dos casos, como é que você procede? Bom, aqui a gente tem que lembrar que a palavra narcisista ou as palavras transtorno de personalidade narcisista não servem para rotular alguém. Esse não é o objetivo, não é para a gente colocar lá um rótulo e falar, ah, tá bom, entendo tudo que eu tinha que entender. Na verdade, são palavras que são bênçãos, né? Porque elas unem você a outras mulheres e homens na mesma situação que, através deste rótulo, conseguiram finalmente identificar a raiz de tantos problemas psicológicos e tantos problemas na vida. Então, entenda a palavra apenas como uma ferramenta para que você possa achar as respostas na internet ou com outras pessoas. E não como um rótulo que você precisa oficialmente para tomar as atitudes que você quer tomar. Tá bom? Até porque o ponto aqui, para você se curar, superar, né, as suas sequelas, é preciso que a gente vá diferenciando entre quais são as necessidades da nossa mãe e quais são as nossas necessidades. Então, quando você fala, putz, eu preciso do diagnóstico para eu conseguir me proteger, você está pensando nas necessidades de quem? Nas suas necessidades ou na necessidade da sua mãe? O ponto aqui é você conseguir fortalecer tanto o seu eu, que você não só sabe o que você quer em cada área da sua vida, como você tem ferramentas concretas que você usa, que geram resultados observáveis, mensuráveis, né? E que permitam com que você se sinta uma adulta nas diferentes áreas da sua vida e não uma criança incapaz de criar a realidade para si que ela quer. Então, tanto faz o rótulo da sua mãe. O ponto aqui é você conseguir identificar o que você quer na sua vida e conseguir cultivar isso, se distanciando daquilo que não é saudável. Então, algumas perguntas para você se fazer. Independente da sua mãe ser narcisista oficialmente ou não, ela muda o comportamento dela quando você pede? Quando você chega e fala, mãe, essa coisa aí que a senhora fez, poxa, me afetou negativamente dessa forma ou da outra forma. Ela escuta você? Ela pode ter até uma resposta explosiva lá no momento, mas você vai percebendo depois que ela faz um esforço grande para mudar aquela atitude. Esse esforço ele é constante, é uma coisa que você vem percebendo que melhora ao longo dos anos, ou esse esforço nunca acontece? Ou além de nunca acontecer, você é ridicularizada por pedir um mínimo de respeito? Então, esse é um ponto importante. Sua mãe muda quando você pede ou ela até ataca você por você ter a ousadia de pedir respeito? Você pode, dentro da relação com a sua mãe, existir nos seus próprios termos? É seguro você ter uma opinião diferente da dela? Como você pensa, pô, minha mãe tá falando X, eu não concordo, aí eu falo Y. Quais são as sensações que preenchem o seu corpo? É terror? É desconfiança? Então são respostas que dizem que você não se sente à vontade para ter sua própria opinião. Agora, se você tiver outra resposta fisiológica que diz, não, eu posso conversar com a minha mãe, eu posso ter uma opinião diferente dela, rola essa alteridade, ou seja, rola ela me perceber como outra pessoa. Aí beleza. Mas se não rola você ter suas próprias opiniões
né? Se não rola você decidir fazer as coisas que você quer, rola você fazer as coisas que você quer na relação com a sua mãe ou só rola fazer as coisas que ela quer? Então são alguns pontos para você se perguntar. Porque se a gente não estivesse falando sobre a sua mãe, se a gente estivesse falando sobre uma amiga ou um amigo e eu falasse, não, peraí, mas quer falar que você não pode ter uma opinião diferente dela e você não pode fazer coisas diferentes das que ela dá de ordem para você. Aí eu perguntaria, então por que você tem essa amiga? Né? Te empodera estar na relação com ela ou não empodera? Né? E aí, o que eu sempre falo, eu sempre volto para a questão das sensações que preenchem você. Ao ouvir a voz da sua mãe, ao pensar em passar um tempo com ela, quais são as suas respostas fisiológicas? Você sente gratidão, sente empolgação, sente amor, ternura? Ou você até sente algumas coisas dessas, mas o que você mais sente é necessidade de distância, é aquele peso, sabe? Quando só de pensar em estar com alguém você já começa tipo, ai meu Deus do céu. Quanto tempo rola essa interação? Pode ficar uma semana juntas ou você percebe que depois das 24 horas já é totalmente sustentável o contato? Então essas são perguntas que vão norteá-la ou norteá-lo no sentido de perceber se a relação é saudável onde você possa existir nas suas características, tomando suas próprias decisões e tendo suas próprias opiniões, independente de ser a sua mãe ou não. Acontece ou não acontece? E aí a gente chega no grande X da questão, que é a razão pelo qual o meu canal é baseado na superação da filha. É muito importante que a gente estude o narcisismo. Eu passei muito tempo estudando o transtorno de personalidade narcisista, lendo tudo que eu pudesse, vendo documentários, mas a cura não está aí. A cura não está nem no estudo incessante do transtorno de personalidade narcisista e nem do estudo das sequelas que ficam. A real cura vem através de você não só identificar o que você realmente quer para si, mas você conseguir agir no mundo, fazer ações, coisas diferentes do que você fazia até então. Então, vale a pena a gente relembrar qual é que é a nossa real tarefa, que não é diagnosticar a nossa mãe, e nem ficar eternamente estudando as sequelas dela, né? Apesar de, como eu falei, é importante sim, ajuda a gente a entender muita coisa, mas o real ponto de todo esse processo que vocês estão buscando passar é conseguir criar uma vida de acordo com os seus próprios padrões. Isso envolve descobrir quais são esses padrões, né? Então, de acordo com os seus padrões, não de acordo com os padrões da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, ou nem mesmo de acordo com os padrões da sociedade. Porque apesar de ser uma coisa extremamente solitária e difícil, você descobrir que você é filha de narcisista, por outro lado, a partir do momento que você consegue vencer aquela necessidade de obedecer à voz da sua mãe, você também não está nem aí para a voz dos outros. Se aquilo não está alinhado com você. É tão difícil a gente conseguir desobedecer a mãe e fazer o que a gente quer, que essa competência você acaba transferindo para todas as outras áreas da sua vida e fica muito mais fácil você falar não para as pessoas que antes você não tinha coragem e você falar sim para as experiências e pessoas que antes você também não tinha coragem. Então, gatonas e gatões, me falem se esse vídeo foi útil para vocês, tá? Deixem seus comentários abaixo. Me falem qual que foi a parte que tocou um sininho na cabeça, qual que foi o insight. Se você curtiu o vídeo, dê um like nele. Se você acha que ele pode ajudar alguém, compartilhe. Se você quer conversar a respeito deste assunto num ambiente tranquilo, seguro, onde as pessoas vão entender você sem julgamento, então tem o grupo Entre no Seu Poder no Facebook, e o link para esse grupo está na descrição desse vídeo. Eu também tenho uma lista de e-mail por onde eu compartilho conteúdo exclusivo. Essa lista você pode se inscrever nela através do link que também está na descrição desse vídeo. E como muitas de vocês sabem, eu tenho um processo que eu chamo de workshop Entre no Seu Poder, que é um programa autoral criado especificamente para filhas e filhos de narcisistas, que trabalham em cima da grande sequela que é
você viver a partir do seu falso eu. Então o programa é para você conseguir não só identificar o seu eu real, como ter passos concretos para você conseguir viver a partir dele, ou seja, criar uma vida toda estruturada ao redor do que o seu eu real deseja para você. E reprogramar essas falas tóxicas internas que a gente carrega, né? E que na verdade é a voz dos outros. Se você tem interesse nesse programa, então me envie um e-mail para info@tarianarocha.com.br, info@tarianarocha.com.br, ou então você pode se inscrever na lista do workshop, também no link que tem na descrição deste vídeo. Eu já estou com 2 turmas agora de final de ano abertas, mas eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que ainda queriam começar a fazer essa reprogramação de base antes da virada do ano, e eu estou juntando mais nomes para abrir uma 3ª turma antes de 2019. Então, se você tem interesse, vamos ver se essa semana ainda eu já consigo juntar essa turma, tá? Me mande aí um e-mail demonstrando seu interesse que eu falo todos os detalhes. Um beijinho para vocês e até vídeo que vem.